Olá, pessoal. Saudade de vocês. Graças a Deus eu já estou me recuperando aqui da Covid, né? Já voltando aqui às minhas atividades. E nós vamos conversar hoje, na nossa aula hoje de redação. Antes da gente começar a nossa aula, o nosso Pense Nisso de hoje você vai ver lá no Classroom, tá? Reflita a respeito do nosso Pense Nisso. O Pense Nisso tem esse objetivo de ajudar você na formação da sua personalidade. E eu gostaria, hoje, na nossa aula de redação, nós vamos conversar sobre a seleção dos argumentos no texto dissertativo, certo? Antes da gente começar a falar disso, eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns itens que eu tenho observado nas redações de vocês, que merecem um destaque no sentido de alertá-los, tá? Uma coisa que eu tenho observado nas redações é que vocês estão argumentando pouco nas redações. Às vezes a gente tem a impressão que vocês estão apressados para terminar logo o texto e não estão argumentando com consistência. É interessante que vocês se preocupem em fazer na redação de vocês pelo menos 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Na parte de desenvolvimento, você tem que fazer pelo menos 2 parágrafos. E no mínimo, utilizar 2 ou 3 argumentos nesses 2 parágrafos para confirmar a sua tese. Uma outra coisa que eu tenho percebido nos textos, alguns textos não têm introdução, já começa logo pelo desenvolvimento. Outros textos não têm conclusão. Então, gente, qualquer um desses itens, quando são comprometidos, você vai perder aí na casa de 200 pontos, no caso da redação do Enem. Aqui, na escola, a gente, como professor, procura aproveitar o máximo do que vocês fazem, mas a correção das avaliações oficiais é uma correção extremamente técnica. O corretor não conhece você, não vai considerar questões extras, questões que não estão relacionadas ao que é apresentado na prova. Ele vai avaliar para você exclusivamente o que está lá. Então, se você não segue o padrão, você vai perder na sua nota. Então, eu tenho observado essas questões, em que vocês, o que mais tem me preocupado é que vocês estão argumentando, não são todos, mas uma boa parte está argumentando pouco. Os argumentos não são suficientes para dar base à sua tese. E essa parte de argumentos, ela compreende pelo menos duas competências, porque tem a parte de coesão que você utiliza muito nos argumentos. Então, vamos procurar ler mais antes de fazer uma redação, porque vocês recebem o tema com antecedência. Eu não recebo o texto, não cobro para vocês entregarem o texto no mesmo dia. Então, dá tempo vocês fazerem leituras dentro daquele tema, porque você pode perguntar, professor, e onde é que eu vou conseguir argumento? Não é? Eu vou usar aqui uma frase que eu já usei muito. Um certo jornalista disse que não se tem opinião sem informação. Opinião sem informação, ela é vaga. Então, você precisa fazer leituras dentro do tema para que você tenha informação e, com base nas informações, você tenha opinião e selecione argumentos coerentes, compatíveis, concretos, reais, verdadeiros em relação à sua tese, tá? Então, hoje nós vamos conversar exatamente sobre a seleção de argumentos. Como nós podemos selecionar argumentos coerentes dentro da tese que nós estamos desenvolvendo. Nós vamos conversar hoje justamente sobre essa questão da seleção de argumentos, ou os tipos de argumentos mais comuns.
que uma pessoa pode utilizar dentro de um tema, tá? Então, nós vamos trabalhar em cima disso. E eu quero aqui fazer esse alerta para vocês, tá, pessoal? Vamos argumentar com mais consistência, com mais segurança, com mais informações concretas, porque eu tenho me preocupado que vocês não estão fazendo isso. A impressão que eu tenho é que vocês querem se livrar logo do texto e fazer o básico para enviar. Nós não podemos nos prender ao básico. Capacidade vocês têm. Eu sei que vocês têm, tá? Então, não é uma crítica, é apenas um alerta, porque eu quero o melhor para vocês e quero que vocês realmente sejam bem-sucedidos na redação. Uma coisa muito importante, não se deixe levar por essa história, assim, de dizer assim, eu não sou capaz de fazer uma redação, o fulano é e eu não sou. Uma narrativa e um poema, textos literários, realmente, existem pessoas que têm o dom para fazer. Agora, o texto dissertativo, qualquer aluno é capaz de fazer o texto dissertativo. Ele só precisa de uma coisa, tá, queridos? Exercitar. Então, não se deixe levar por essa visão equivocada de que você não é capaz. Não aceite isso, tá? O segredo do texto dissertativo é exercitar-se. É igual à atividade física, é exercitar-se, tá? Se você exercitar, se você praticar muito, você consegue, tá bom, pessoal? Então, se alguém chegar para você e dizer algo a esse respeito, não dê ouvidos e não se deixe levar por essa história. Ela é falsa, ela é equivocada. Os textos literários, poesias, contos, realmente, algumas pessoas têm mais habilidade, mais dom. Mas o texto dissertativo, não. Comprovadamente, o texto dissertativo, qualquer pessoa é capaz de fazer, desde que ela exercite. Então, vamos colocar isso. Isso aí é o pressuposto básico para você colocar na sua cabecinha, tá bom? Você pode, desde que você se exercite. E hoje, então, nós vamos falar sobre como selecionar argumentos, tá? Para que o nosso texto dissertativo seja consistente, seja coerente, seja bem feito. Tá bom, queridos? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, não é? Sobre... Então, vamos lá. A seleção de argumentos no texto dissertativo. Vamos refletir sobre os tipos de argumento mais comuns segundo a autora Teresa Kochar. Então, eu pesquisei vários autores e eu achei que, para a nossa realidade, a colocação da autora Teresa Kochar, que inclusive é uma das autoras do livro de vocês, eu achei mais prático, mais objetivo, mais direto para a gente aprender. E eu coloquei aqui 6 tipos de argumento que você pode utilizar no seu texto, tá? Lembrando que o que é um argumento? O argumento é um recurso que você utiliza para provar que a sua opinião está o quê? Correta. Então, vou usar um exemplo aqui bem simples, não é? Se eu digo que tem que desligar o ar-condicionado, é uma opinião, a gente está na sala, de repente, vamos desligar o ar-condicionado? Essa é a minha opinião. Mas eu tenho que apresentar um argumento. Gente, olha, nós precisamos desligar o ar-condicionado, porque ele está com um problema e pode dar um curto-circuito. Então, esse foi o meu argumento para desligar o ar-condicionado. Explicar para vocês que há um problema elétrico que pode dar um curto, então isso vai endossar a minha opinião. Isso aqui é um conceito bem simplório de argumento. Então, o que é o argumento? É o recurso que eu utilizo para comprovar que a minha opinião faz o quê? Sentido. Estamos entendidos? E a estrutura básica do texto dissertativo, o que é? Tese, argumento, proposta de intervenção. A tese está lá na introdução, que é a opinião que você tem sobre o tema em debate. No desenvolvimento, você vai apresentar argumentos para provar que a sua tese está coerente.
E na conclusão, a famosa proposta de intervenção, que nós já falamos muito e vamos falar ainda mais. Pessoal, como é que eu seleciono argumentos? Por isso que eu coloquei aqui a seleção de argumentos. Porque não é qualquer argumento que você vai utilizar. Muitas vezes o argumento é um argumento interessante, é um argumento consistente, é um argumento com base em pesquisas e informações concretas. Mas aquele argumento não é compatível para aquele tema ou não é compatível para a sua tese. Por isso é que eu coloco aqui no título da aula a seleção de argumentos no texto dissertativo. Porque parece-me que é a competência 3, onde o MEC, não é, quer saber se você tem capacidade de selecionar argumentos compatíveis com o texto que você está fazendo. Então, não é só jogar argumentos aleatoriamente. Você tem que fazer uma seleção. É igual o jogador, igual o técnico, né, de futebol. Ele tem um grupo de jogadores, mas ele vai selecionar os melhores. E ele tem que saber em que posição ele vai colocar cada um dos jogadores, para que o time seja bem sucedido. Então, vamos fazer de conta que o nosso texto é realmente um time de futebol. E você tem que saber em que situação você coloca cada argumento para que o time seja bem sucedido. Afinal de contas, o texto é um conjunto de situações formado por tese, argumentos e proposta de intervenção. Então, por que selecionar argumentos? Porque o seu texto, ele precisa ter dois componentes básicos no seu texto: a continuidade e a progressão. Precisa de dois componentes básicos: continuidade e progressão. Continuidade, o que significa? Que você tem que os seus argumentos, um argumento não pode dizer que o outro está mentindo. Se você coloca um argumento X que desmente o argumento Y anterior, o seu texto não vai ter continuidade. É como se você picotasse o seu texto. Por outro lado, o seu texto precisa de progressão. Ou seja, você tem que ir acrescentando argumentos. Você não pode colocar o mesmo argumento em todo o texto. Continuidade, porque os argumentos têm que formar um conjunto. Um não pode dizer que o outro está mentindo. É como se o jogador fizesse um gol contra. Vocês estão entendendo? Continuidade. E progressão, porque o texto tem que evoluir. Você não pode ser repetitivo no seu texto. E para que seu texto tenha continuidade e progressão, você tem que tomar muito, muito cuidado na hora de selecionar argumentos. Não é só argumentos bonitos, que chamem a atenção pelo conteúdo. Ele tem que ser coerente com o seu texto, tá? Então, vamos lembrar do jogo de futebol. Aqui nós selecionamos, segundo a autora Teresa Kochar, que é uma autora que trabalha muito para o ensino médio, os argumentos mais comuns dos textos dissertativos. Primeiro argumento, argumento de comparação. O que é argumento de comparação? Estabelece o confronto entre duas realidades diferentes, seja no tempo ou no espaço. Olha só, por exemplo, você está discutindo aqui um tema e você faz uma comparação colocando a realidade de duas regiões do Brasil. Você pega, por exemplo, a realidade da região, ou a realidade de dois estados. Por exemplo, você pega a realidade do Maranhão e a realidade do Piauí e faz uma comparação entre duas realidades dentro da mesma situação. Então, você estabeleceu um confronto comparando as duas realidades geográficas, sociais. Então, isso a gente chama de argumento de comparação, desde que esse estabelecimento comparativo endosse a sua tese. Então, você pode, quando você está discutindo, por exemplo, a situação do idoso no Brasil, e aí quando você compara como o idoso é tratado em região X, como o idoso é tratado em região Y, e isso com dados concretos, né? Não é coisa de ouvir falar. Então, é um tipo de argumento.
Argumento de comparação, tá? Lembrando a vocês que eu vou colocar aqui no Classroom textos com exemplos concretos, fragmentos de texto com exemplos concretos que ilustrem cada argumento desse, tá? Argumento de alusão histórica. Alusão histórica é um pouco parecido com argumento de comparação, porque você pode retomar acontecimentos do passado para explicar situações do presente. Por exemplo, teve um tema de redação que nós trabalhamos em que eu peço para que vocês... Aliás, eu peço um livro, né? Pede para que a gente discuta sobre o movimento imigratório que se acendeu muito no Brasil no século XXI, de pessoas que vêm do Haiti, da própria Venezuela e de outros países para o Brasil. Isso foi antes da pandemia, esse movimento imigratório, logicamente. Mas quando a pessoa está fazendo o seu texto dentro desse tema, ele pode fazer referência ao movimento imigratório que teve no Brasil no início do século XX, que foi aquele movimento em que os japoneses vieram para o Brasil. Então, argumento de alusão histórica. De repente, você comparar o perfil do imigrante que vem hoje para o Brasil com o perfil, as razões e os motivos do imigrante que veio para o Brasil lá no início do século, que são motivações diferentes. Então, você compara situações do passado, você traz à baila situações do passado, tá? Para explicar o presente. E aí eu quero dar uma dica. Gente, pensem numa aula que te dá respaldo para argumentos, a aula de história. Fiquem atentos às aulas de história. Quantos argumentos você pode ter em relação a algum texto que você esteja fazendo com as aulas de história? E eu quero abrir um parênteses aqui, que as nossas aulas de redação, elas vão lhe dar o respaldo técnico para você fazer seu texto. Agora, as aulas das outras disciplinas podem fornecer para você argumentos para todos os temas. Todas as aulas de todas as disciplinas podem fornecer argumento para vocês. E, geralmente, quando um aluno tira uma nota alta na redação do Enem, e eu compartilho com os professores, eu digo para eles, gente, vocês também têm, perdão, vocês também têm participação na nota desse aluno, porque a parte de argumentação o aluno encontra nas outras disciplinas. Então, um aluno, quando é bem sucedido em redação, todos os professores têm contribuição. Vou repetir, eu não vou dar aqui para vocês os argumentos, o conteúdo dos argumentos, eu vou dar a parte técnica. Vocês precisam buscar conteúdo de argumentos nas outras disciplinas, tá? Então, argumento de alusão histórica, quando o autor do texto retoma um acontecimento do passado para explicar o presente, tá? Argumento com provas concretas. Consiste em apresentar exemplos concretos a partir de resultados como pesquisas estatísticas, por exemplo. Daí a importância de ficar antenado nas notícias da atualidade. Por quê? Porque o argumento de provas concretas, vou ser redundante aqui, o próprio nome já está dizendo. Provas concretas, tá? Provas concretas. Por exemplo, quando você utiliza um dado estatístico, tá? Você está falando, de repente, da violência no trânsito, e aí você fez leituras, e aí você utiliza dados estatísticos que comprovam o nível de violência no trânsito. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui, pessoal. Na prova do Enem, de redação, nos textos de motivação, às vezes vem dados estatísticos nos textos de motivação, que você pode utilizar como argumento de provas concretas. Então, geralmente, esses argumentos de provas concretas está ligado a esse tipo de pesquisa, com números, certo? Argumentos de autoridade. Olha só, aqui, argumentos de autoridade, mais uma vez, a gente vai precisar das outras disciplinas. O que seria o argumento de autoridade? É quando você faz menção, tá, à opinião
de alguma autoridade no assunto. De repente, você está discutindo aí sobre a questão ligada à própria violência no trânsito, né? E aí você pode utilizar a opinião de cientistas que fazem estudos sobre violência no trânsito, a opinião de psicólogos que estudam o comportamento do motorista. Então, são argumentos de autoridade. Um psicólogo, ele é uma autoridade para falar de comportamento, tá? Um cientista, um urbanista, por exemplo, ele é uma autoridade para falar de trânsito. Vocês estão entendendo? Então, o que é o argumento de autoridade? Quando você apresenta o ponto de vista de uma autoridade no assunto. Ou quando você fala dessa questão comportamental, você pode utilizar também opiniões de filósofos, de sociólogos, de pesquisadores das ciências sociais, e daí a importância de prestar atenção às aulas de filosofia, de história, argumentos de autoridade, as aulas de geografia, de geopolítica, porque lá tem as colocações de autoridades no assunto, estudiosos do assunto, para que você, de acordo com o cientista fulano de tal, essas questões se dão por isso, por isso, por isso. A gente também chama de argumento de citação. E depois, numa aula seguinte, eu vou explicar para vocês como vocês devem redigir o argumento de citação, que é o mesmo argumento de autoridade. Depois, a gente tem os argumentos consensuais, que são argumentos oriundos de afirmações em que certos conceitos são aceitos por toda a sociedade. Bom, eu quero dizer para vocês que os argumentos consensuais, eles estão aqui para serem estudados, mas uma dica, que ele seja o último que você utilize. Mas por que, professora? Vou lhe dar um exemplo aqui de argumento consensual. Quando eu digo assim, todo ser humano precisa de boa alimentação e lazer. Bom, na verdade, quem é que pensa diferente disso aí? É algo novo a se colocar? Não. Quem é que não sabe que todo ser humano precisa de alimentação e lazer? Todos nós sabemos disso. Então, são argumentos provenientes do senso comum. Ele está aqui, mas eu quero lhe fazer um alerta, que ele seja o último recurso que você utiliza, tá bom? E depois a gente tem o argumento de retorção. O que seria o argumento de retorção? É quando o autor utiliza os próprios argumentos do interlocutor para refutá-lo. Então, o que é o argumento de retorção? Muito usado em debate. Você tem um argumento que é contrário ao meu, mas eu posso utilizar o seu próprio argumento para provar que ele não faz nenhum sentido. Então, nós chamamos de argumentos de retorção, tá? Então, queridos, esses aí são os principais argumentos. E tem uma atividadezinha aqui no Classroom que vocês vão fazer em grupo essa atividade, utilizando o WhatsApp, tá? Vai estar explicadinho lá no Classroom como vocês vão fazer. E agora eu estou me despedindo de vocês, né? Porque eu também não posso falar muito ainda, mas a gente vai tentando. Me despedindo aqui de vocês e quero dizer que a gente está sentindo muita falta de vocês, tá bom? Continuem estudando, continuem se dedicando, continuem se aprofundando nos assuntos. Se você tiver alguma dúvida, mande uma mensagem pelo WhatsApp para mim, tá? Vamos nos dedicar e não vamos entrar nessa porque pelo fato das aulas serem online, nós não vamos ter êxito nas nossas avaliações oficiais. Vamos sim ter êxito. Tá bom, meus queridos? Um forte abraço, que Deus abençoe vocês.